Aqui, Bom, boa noite, né, a todas e todos. Hoje, dia 6 de março de 2025, então estamos em fase final da conclusão do curso, na apresentação do pôster, né, que foi elaborado a partir ali da escrita do pré-TCC. Alguns colegas farão essa apresentação. Nós vamos iniciar, então, pela Sandra, né, que vai fazer a sua fala sobre a sua escrita, que está contida ali no pôster. Então, Sandra, pode começar. Boa noite, então, novamente a todos. O meu pôster foi em cima do meu pré-TCC, agora, né, eu achei que não deveria mudar, porque ele vai se construindo, o TCC, o pré-TCC, agora tem mais uma parte, então, optei por deixar, porque foi da forma que ele foi construído na ocasião que essa aí foi aplicada. Eu vou falar então, né, eu até sugeri na última atividade que nós enviamos, em tentar falar somente da pegada, né, da pegada ecológica, porque eu gostei bastante e eu acho que ela fazia muito sentido naquele momento da minha vida. Hoje, o momento da minha vida não é o mesmo, porque naquele momento eu não atuava na educação básica. Hoje eu atuava num espaço diferente, né, da aprendizagem profissionalizante, que foi onde eu apliquei aí. Então, ele não faria muito sentido se eu mudasse, porque não foi no momento que eu apliquei. Eu até teria condições, daqui para frente, de aplicar novamente aí, a turma em que eu estou atuando, mas eu também não sei se teria tempo e talvez perderia um pouco do encanto, né, e do quanto foi significativo para mim aplicar naquele espaço que eu estava. Eu intitulei, né, na ocasião, precisava de um título, né, que talvez pudesse ser, dar uma alusão ao título do TCC também, que foi qual o tamanho da sua pegada, que foi uma pergunta que nós nos questionamos quando eu apliquei essa aí na turma que eu estava atuando no momento. Então, até então, naquele momento, eu trabalhava numa OSC, né, uma Associação de Bem-Estar da Criança e do Adolescente, onde eu atuava como instrutora, educadora do jovem aprendiz, na cidade em que eu resido, em Novo Hamburgo. Então, eu vou falar um pouquinho ali, eu vou seguir as sessões, né, do pôster sugerido, falar primeiramente ali como eu me constituí docente, né, até a chegada do curso. Eu me considero, sim, uma professora inspiradora, né, eu acredito, né, que desperta o interesse de aprender e evoluir os meus alunos. Hoje, né, a gente não fala que o jovem aprendiz ele é aluno, porque ele é jovem aprendiz, ele é um trabalhador, né, por mais que ele passe pelo período teórico, né, que ele acaba sendo um aluno naquele momento, mas a gente trata ele como um trabalhador. Eu me considero, então, inspiradora, porque eu busco despertar o interesse naquele meio onde eu estou. Na ocasião, o meu pôster fala ali, eu não era uma professora da educação básica, né, atuava na aprendizagem de ensino profissionalizante, né, amparado por uma lei que foi criada no ano de 2000, que regulamentou o jovem aprendiz, porque antes, até então, nós só tínhamos o estagiário, que não tinha registro, não tinha direitos, entre outras coisas. Então, eu trabalhei amparada nesta lei, que protege o jovem para não sair da escola, evitando o trabalho infantil, né? Porque o que não está dentro da lei 10.097, é considerado trabalho infantil. Isso a gente sabe que é crime. A minha motivação, então, veio da possibilidade de gerar mudança nas vidas daqueles no meio em que eu convivo. Naquele momento, eram esses jovens, né, que estão sendo inseridos no mercado de trabalho, e hoje, daqui para frente, na educação, né, na educação básica, no ensinar. Eu acredito que todos nós, né, a gente possui esse potencial, né, que ele pode ser melhorado, explorado, porque para isso acontecer, a gente precisa instigar e motivar ali onde a gente está inserido, tanto onde eu estava, como onde eu estou agora. Então, a partir daquele momento ali, eu acho que o professor, né,
sendo no espaço em que ele estiver, ele tem um papel fundamental, né, na construção e a mudança que a gente espera, né, sendo na educação, sendo na desalfabetização, ou até quando tu vai trazer uma proposta diferenciada como esta foi, da pegada ecológica, do tamanho da sua pegada. A seção 2, então, está perguntando ali, né, como era o espaço onde foi desenvolvida essa atividade investigativa. Então, ele foi desenvolvida, né, nesse espaço, e esse espaço é de extremo acolhimento. Na ocasião, trazia alusão para nós falarmos do enfrentamento ali das enchentes, né, que a cidade onde eu resido, os jovens, nós fomos atingidos, né, Novo Hamburgo, e esse espaço tem um papel muito grande, né, que ele trabalha no social, então, de amparar esses jovens e famílias, e não foi diferente naquele momento. Novo Hamburgo enfrentou, então, uma série de desafios, como os professores nas escolas locais, muitas escolas ficaram abaixo da água, ficaram sem aulas. Nós, no nosso espaço, a gente teve algumas salas também que foram atingidas, nós precisamos deslocar. Então, a gente enfrentou dificuldades. E tudo isso, essa situação vivenciada, aconteceu em razão das chuvas de maio do ano passado. Então, como qualquer lugar, com as escolas, né, do estado inteiro, foi necessário a gente se adaptar a novos espaços, devido a essa população que foi atingida. A gente distribuiu materiais didáticos, a gente enviou também as aulas aconteceram, né, mas de modo remoto, então a gente precisou se adequar naquele momento. Ali, as fotos ficaram pequenas, né, eu queria colocar o texto, eu achava que era importante, eu acho que é importante. Na primeira foto ali, eu estou aplicando aí, acho que sumiu a outra fotinha ali. Eu estou aplicando aí na turma, né? Dá para, quando a gente tiver essa foto maior, mas lá no meu pré-TCC dá para ver a foto, sim, bem fiel como foi. E ali, na segunda foto da seção 2, nós recebemos muitas doações, e essas doações foram destinadas, então, a esses jovens e famílias naquele momento das enchentes. Pode subir um pouquinho para me ver a seção 3? As experiências, então, que vivenciadas no curso e o que aprendi com as AIs a trabalhar com ensino com investigação. Bom, aqui eu vou falar como foi experienciar, investigar, ver o descobrir dos jovens com aquela proposta ali. A partir, então, dessa proposta da pegada ecológica, ela teve uma pergunta norteadora: quais seriam as mudanças de hábitos e práticas que podemos adotar imediatamente para diminuir o consumo do plástico para a minimização do impacto ambiental? Eu vou ressaltar aqui que quem me ajudou, né, a formular essa pergunta foi o Igor. Agradeço a ele, que ele foi muito feliz, né? No momento acho que eu não estava assim muito situada assim qual era a ideia, porque a gente joga ali, a gente aplicou um material que veio no curso, mas a gente fica assim, para onde que eu vou partir, né? Tem tudo ali. E o Igor foi muito feliz que me guiou nessa proposta, e foi através dela que nós podemos perceber o quão é importante e o quanto de consciência gerou nos jovens naquele momento, naquele lugar. Ela foi desenvolvida, a turma foi dividida em grupos, né, onde inicialmente foi lançada a pergunta justamente para saber: você sabe alguma coisa sobre isso? Vocês já ouviram falar? Qual é o impacto? Qual é o que nós temos, né? E, necessariamente, falando sobre o plástico. E ainda mais jovens, a gente conversou, a gente começou a pegar os materiais escolares, uma caneta, um estojo, tudo é plástico, né? Então, isso aí fez com que eles se questionassem muito: nossa, tudo é plástico, né? Então, acerca dessa pergunta norteadora, a gente obteve, né, diversos levantamentos e informações. Tudo em prol, né, dessa pergunta, né? Trazendo para a nossa vida, de que forma nós utilizamos o plástico. Foi levantadas diversas informações e até mesmo questionamentos sobre o uso. Os jovens trouxeram informações muito importantes, do próprio iFood, da Shopee, quando tu compra uma coisa, vem uma embalagem, daí vem outra embalagem dentro, daí vem um plástico bolha, aí aquilo ali é só virado em plástico, né? A gente entende
Daí eles trouxeram informação também que hoje, quando tu vai pedir no iFood, tem a possibilidade de tu não pedir talheres de plástico, tu evitar material, né? Então, eles entendem também que já existe alguma coisa sendo feita e o quanto é importante se trabalhar para evitar esse consumo excessivo, que muitas vezes não é necessário. Na seção 4, então, ela fala que experiências vivenciadas, né, no curso me afetaram e como se constituir como docente. Mas aqui trouxe para a minha vivência, né? Ao longo do curso, então, algumas experiências foram particularmente significativas para a minha formação como professora. Professora já ensinava, né? Mas essa aplicação da pegada ecológica e o envolvimento que os alunos tiveram, né, o pensamento crítico, tornando propriedades no meu plano pedagógico, resultando em repetir a proposta, foi o que eu fiz. Eu realizei a proposta na turma que eu atuava, levei para a coordenação do espaço em que eu trabalhava naquele momento, e foi tão impactante, porque primeiramente, eu distribuí para as minhas colegas, professores e coordenadores e diretora para, inicialmente, ela desenvolver aquele do questionário para saber o tamanho da nossa pegada, quantos planetas nós precisamos para viver. E aí, mediante depois do relatório que eu passei, acharam muito interessante e eu fui convidada para ir passar para o espaço todo. Foi num outro momento, né? Nós reunimos todas as turmas do espaço, entre direção, foi convidado o pessoal de fora. Teve até esqueci, poderia ter trazido, teve publicação nas redes sociais, né, da instituição, então foi bem legal, foi uma proposta que não impactou somente a turma que eu atuava, mas também o ambiente todo, que eu e todos ali estavam inseridos. Então, isso aí me deu uma sensação de prazer, né, de felicidade, de entender que aquilo ali foi bem recebido. E que houve envolvimento e um pensamento crítico e conscientização que tem tudo a ver, que traz lá em relação com a pergunta norteadora, né? O que eu posso fazer imediatamente para diminuir esse uso, esse consumo de plástico? Então, ela envolveu os alunos de uma forma muito ativa, proporcionando novas perspectivas sobre como envolver eles no processo de aprendizagem. Ali nas conclusões, consegue só um pouquinho. Eu achei interessante falar de como que eu usei, né? As ferramentas digitais me ajudou bastante, porque não houve impressão de papéis do tamanho da pegada quando respondi o questionário, foi tudo digital. Por mais que nós não estávamos falando de plástico, mas aí a gente estava naquela conscientização, né, de evitar, né, o uso do papel também. Então, isso fez a diferença. Eu achei que já teve, já conversou com a proposta. E eu acho que integrar esses recursos tecnológicos, isso melhorou minha vertente prática, criando as minhas possibilidades de integração e personalização do aprendizado. Isso aconteceu muito, nós trabalhamos em mais, não foi uma aula apenas, então eu pude acompanhar cada trabalho, cada relatório feito por cada grupo. E os relatórios foram, pena que eu não posso trazer aqui, que não dá, não consegui nem trazer também, que tinha número de páginas no meu relatório. Eu acho que eu trouxe exemplo de 1 ou 2, mas foi muito rico o que eles construíram, né, e os registros deles. E aqui, né, pedia também nessas conclusões para citar alguma nova proposta, né, uma nova aí, e eu tenho já feito um plano da visita do ET, que inicialmente eu iria aplicar. Já está planejada, né, fiz algumas adaptações, mas também tive fundamentação teórica no material apresentado no automultiplicador que nós recebemos no curso. Eu acho que é isso. Eu falei basicamente, né, que essa aí que deu início ao meu TCC, e é em construção, está praticamente quase pronto. Acho que tem que trazer alguns teóricos para conversar com a proposta, isso faltou, já postei lá. E eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Obrigada, Sandra. Acho que nós vamos fazer 2 momentos, pode ser? O que vocês pensam, Liliane? Tá? E depois a gente
faz a pergunta para... Perguntas, sugestões para a Sandra e para a Maiara. Pode ser, Pode Liliana? ser, né? Pode ser, Tá. a gente organiza, né, as duas, depois as outras duas Isso, aí apresentam e depois a gente faz. Tá bem assim, gurias, para vocês também? Então, a Maiara agora para fazer a sua apresentação. Eu enviei no grupo. Eu vi. Ah, Liliane. Podem tá, estou compartilhar. baixando aqui. Uhum. Obrigada. Se não conseguir, eu coloco. Consigo sim aqui, Ana. Já baixei, agora vou compartilhar aqui. A Carla sumiu, não estou vendo a Carla. Aqui. Estava me sentindo só eu e a Maiara. Cadê a Carla? posso começar? Pode começar. Tá bom. Desculpa, eu tô um pouco nervosa, tá? A prof. Ana e a prof. Carla sabe. Então, boa noite a todos, né? Eu sou a Maiara, eu sou do Polo de Novo Hamburgo. As minhas orientadoras é a professora Ana e a professora Carla. E eu tenho que agradecer também muito ao Igor, porque muito do início desse trabalho tem a ver com ele, né? Como a Sandra também falou, assim, daquele start, ele também foi quem deu o start para mim no momento que eu estava meio desesperada, né? Então eu queria, antes de começar a apresentação, agradecer muito eles, assim, que me deram a mão, ainda me dão e não me deixam cair em momento nenhum, né? Então, se tu puder aumentar um pouquinho, porque eu não estou conseguindo enxergar bem. Eu esqueci meu óculos na escola, hoje de tarde. Então, ali, por uma sugestão, então, das profs, eu dei uma mudada nos subtítulos, porque elas queriam que fosse uma questão, assim, mais autoral. No início eu estava com um pouco de medo, né, mas elas me incentivaram. Então, é um pouco diferente do que a maioria fez. Então, tá bom assim. Aí eu vou pedir para ti quando for o 2 daí. Obrigada. Então, a minha jornada na docência, né, as reflexões que me trouxeram até aqui. Eu sou formada em História desde 2017 pela Fevale, que é a universidade que tem aqui em Novo Hamburgo. Depois eu fui para Santa Maria fazer Pedagogia. E eu sou atualmente, então, professora efetiva da Educação Infantil na rede municipal de Estância Velha, que é uma cidade que tem aqui do lado de Novo Hamburgo. Também por incentivo das profs, eu coloquei fotos, né? E elas me perguntavam muito e me cobravam muito durante a escrita do TCC da minha constituição, como é que eu me constituí docente. Então, eu coloquei uma foto minha ali, enquanto aluna da educação infantil, né, que hoje eu sou prof de educação infantil, e por coincidências da vida, eu fiz a minha educação infantil no mesmo município que eu estou atualmente. Né? Então, e ali depois uma foto então, com os mais velhos, né, porque eu dava aula de história, e ao lado a minha primeira turma como professora da educação infantil, no município que se chama Monroy, que foi o primeiro concurso que eu assumi. Eu tive essa transição de uma licenciatura para outra, porque quando eu já atuava em sala, né, em ciências humanas, que se dizia no estado, eu me sentia muito cansada, assim, muitas turmas, eu dava aula em 3 escolas, em cidades diferentes. Então, depois que meu filho nasceu, assim, eu fiz uma reflexão na minha vida, mudei várias coisas que eu sentia que eu precisava mudar a chave, e uma delas era que a história a longo prazo não dava para mim, né? Mas eu queria continuar na licenciatura, eu gosto do que eu faço, eu sempre digo que enquanto eu gostar, eu estou ali. E então eu fui para pedagogia porque eu acreditava, e isso se confirmou posteriormente, que é uma licenciatura que tem um leque muito amplo, né? Tu pode trabalhar com os pequenos, com o ensino fundamental, com o EJA, com a educação especial, em lugares não formais de educação, né? Como a PAI, eu também trabalhei na PAI. Então foi uma escolha muito feliz que eu fiz, eu acho que eu fiz no momento certo, e eu sou muito feliz, então, com essa escolha. O C10 entrou no caminho quando eu estava atrás de uma especialização. Eu já tinha uma especialização em orientação educacional,
mas eu queria uma especialização de uma universidade federal, porque eu sou de uma universidade federal e eu queria continuar com esse caminho. E aí o C10 surgiu, né, através do polo aqui de Novo Hamburgo, e eu embarquei nessa, mesmo sendo, acho que a única pedagoga, ou quase a única, e assim foi. Então, pode passar para o 2. AM Veneza, um espaço de possibilidades e diversidades. Então, esse é o espaço, né, que eu fiz as minhas ações investigativas, é o espaço que eu estou com a professora desde março do ano passado. Eu assumi o curso em fevereiro e comecei em março. É uma escola muito, eu coloquei muito grande e receptiva, porque ela é grande em tamanho físico, ela é a maior escola fisicamente falando do município. Ali tem a foto da frente dela e ali tem a foto lateral. Então, toda aquela lateral ali é a escola, é uma escola bem grande, né, da educação infantil. Ela tem múltiplos espaços, a gente tem a biblioteca, tem a sala de jogos, tem sala de movimentos, ela tem um campo bem grande atrás que a gente utiliza, ela tem um campo de futebol também do lado que a gente utiliza, e ela tem 2 praças no entorno dela. Como a nossa escola é uma escola que ela fica num morro, ela não tem muita sombra, ela é uma escola nova também, então a gente utiliza muito esses espaços externos da escola também, da comunidade, para o fazer docente do dia a dia. Ela tem uma característica que a localização dela é numa divisa. Então, ela faz divisa com os municípios de Novo Hamburgo, São Leopoldo e Portão, e nós recebemos crianças desses municípios. Então, a gente tem atualmente famílias de 4 cidades diferentes, o que faz com que a diversidade seja muito grande, porque embora as cidades sejam próximas, a diversidade cultural é diferente, né? Cada uma vem de uma forma, com um pensamento. A gente também tem crianças de outros países matriculadas ali. É uma escola que eu escolhi estar, eu fui estagiária dela logo que ela iniciou, muitos anos atrás, quando ainda, muito não, mas quando eu ainda era da história, e quando eu fui chamada, eu pedi para ir para lá, para eu testar a vaga, eu pedi, tinha, e para lá fui. Para lá sou muito feliz, é uma escola assim que eu sou muito realizada em estar ali. Eu já estive em espaços que eu não estava feliz, não me sentia bem pertencente daquele grupo, mas essa escola, eu brinco que nas outras eu era a exceção e nessa sou a regra, né? Então, sou muito feliz nessa escola, fui muito abraçada quando cheguei com esse projeto com a primeira diretora, a segunda não muito, mas agora com a terceira diretora também consegui emplacar novamente. Pode ir para o terceiro. Então, eu esqueci de falar o título, né, do trabalho, mas é questão de se puder voltar ali para mim, por favor, eu estou um pouco nervosa, tá? O que os pais esperam do papel do berçário na educação dos seus bebês e o que a ciência tem a ver com isso. Quando eu assumi na escola, só tinha vaga para o berçário. Eu nunca tinha trabalhado com berçário na vida. Para mim foi um misto assim de emoções e era uma turma que eles ainda não estavam todos matriculados. Uma semana matriculava um, dava 2 semanas matriculava outro. Então não foi uma turma que a gente fez adaptação todo mundo junto. Ela demorou um tempo para se constituir. A última criança foi chamada na semana da enchente. Então, estava a gente lá no meio daquele caos, ainda chamando famílias para fazer o acolhimento. Então, eu levei essa proposta para a escola, né, aceitou, eu pedi se eu podia fazer as propostas na escola, elas falaram que sim, não tinha problema. E a gente começou, então, como essas crianças elas estavam vindo de casa, né, era o primeiro contato delas com o mundo escolar. Como é que tu interpreta uma criança de berçário, né? Ela não fala, como é que tu faz ler essa criança? Como é que tu faz entender ela? Então, a gente conversando, né, a gente pensou que temos que olhar para esse olhar do professor, investigativo do professor, não é só o professor, é um professor investigativo. Então, eu, enquanto docente, precisava fazer entender essas crianças. Cada criança tem uma história, cada criança tem um contexto, né, de famílias diferentes, cidades diferentes. Então, a gente elaborou um questionário, mandou para essas famílias através do WhatsApp, e essas famílias nos relataram, né, o contexto da família, e dentro das perguntas estava o que as famílias entendiam por ciência, o que elas entendiam, que elas achavam que era uma educação científica, a questão de trabalhar por projetos, até para a gente ter uma ideia de onde a gente estava partindo, né? São bebês, são famílias, né, que ainda não estavam nessa escola, assim como elas estavam adentrando o espaço da escola,
Então, a partir desses questionamentos com as famílias, a gente foi elaborando as hipóteses que a gente poderia trabalhar dentro de uma turma de berçário. E aí, dentro delas, então, a gente, né, conversando nós três ali, a gente então escolheu o eixo vida, o subtema evolução, e aí a investigação científica no berçário. E a gente partiu do princípio, a primeira ideia que a gente teve foi a questão do tecido adiposo das crianças, né? Será que os bebês precisam realmente ter mais roupa que os adultos? Será que eles sentem mais frio que os adultos? Né? Quem deu o start foi o Igor. Então, a partir dessa escolha da investigação científica, a gente fez duas, na verdade, a gente fez três propostas com eles, mas uma eu não pude colocar, porque depois eu tive um problema com a gestão, trocou a gestão, a nova diretora já não apoiava muito a pesquisa científica na educação infantil, tinha uma visão mais assistencialista, né? Então, as que eu consegui fazer é tocando a água, que eu coloquei água fria, água morna, e água quente, claro que a água quente não era muito quente, né? Mas para ver diferenças, como é que eles chegavam até essa água, a forma que ela foi exposta, será que eles brincavam mais com a quente, com a fria, qual que eles botavam mais a mãozinha, qual que eles botavam mais na boca, né? Qual que eles tentavam enfiar a cabeça na bacia, porque isso eles faziam também. Então, ali na primeira foto. E a segunda é a roupinha certa para cada dia, para que eles criassem uma identificação com a escola, porque eles ainda têm, né, essa questão de que, se eu estou em casa, eu estou na escola, quem é esse adulto que está comigo? Então, quando eles receberam o uniforme da prefeitura, eu vesti eles com a roupa curta, com a roupa comprida, e tirei fotos deles com roupa comprida e com a roupa curta. E eu era do turno da tarde, então sempre quando eles acordavam depois do turno da tarde, a gente fazia, né, uma rodinha e eu convidava as crianças para olharem a janela, a gente tinha um janelão na sala, né, e perguntava, tem sol, tá chovendo, como é que tá, né, todo aquele enredo que a gente tem que fazer na educação infantil. E aí eu dizia para eles, mostrava as duas fotos e dizia, com que roupa você tá hoje? Você tá com a manga curta ou você tá com a manga comprida? Para ver se eles conseguiam, né, fazer esse entendimento. A maioria se reconhecia. Eles olhavam assim e iam lá, daí pegavam, davam uma risada, daí a gente tinha um varalzinho, eles colocavam. Então, assim, foi essa questão desse entendimento, né? E a partir dessa questão de quente ou frio, que eu fui construindo o TCC, trazendo a questão da ciência, né, do se fazer ciência na educação infantil, com as crianças, na escola, com as famílias. Eu coloquei ele etapa creche, porque muitas vezes as pessoas têm dúvidas, eu também tinha essa dúvida, se a gente fala ou não fala creche. O nosso documento maior, assim, da educação infantil é a BNCC, que ela é de 2018, e ela traz a educação infantil dividida em duas faixas etárias, a etapa creche, que é de 0 a 3, que é onde eu atuo, e a etapa pré-escola, que é de 4 a 5. A etapa 0 a 3, ela não tem uma frequência obrigatória, já a etapa creche não tem uma frequência obrigatória, já a etapa pré-escola tem. Então, essa é a maior diferença. Elas têm contextos diferentes, isso tudo está bem explicado na BNCC. Então, muitas vezes as pessoas confundem, né? Pode falar, não pode falar, deve falar creche. Ela é um termo que ele está subsidiado em documentos, né? Então, eu atualmente estou na etapa creche, mas, quem sabe, irei para a pré-escola, né? Pode passar, por favor. Ih, já estourei o tempo, a Carla vai me matar. Pode subir só um pouquinho. Eu não tô conseguindo ver. Agora, tá conseguindo? Um pouquinho mais. Eu não sei se... eu acho que tá. Faltou o subtítulo ali. Então, isso aí. Isso aí, tá. Então tá. Então, nessa sessão, como é que o que eu aprendi, né, então, com o C10? A se fazer docente, acreditar em mim. Eu ainda tenho um problema muito grande de acreditar em mim, as profs sabem do que eu tô falando. E eu mudei muito depois que eu comecei no C10, assim, eu sou capaz, eu tenho capacidade, eu tenho que ter coragem de trabalhar. Se as minhas colegas da educação infantil ainda acham que a educação infantil é assistencialismo, eu posso dizer que não é só isso, e posso mostrar para elas que a gente tem um amplo contexto para trabalhar com as crianças, né? Então, assim, acreditar em si, nos seus alunos, na escola, na comunidade, acho que a gente é muito importante a gente fazer pertencer a essa comunidade, as famílias entenderem que a escola é uma comunidade, que eles podem contar conosco, nós podemos contar com eles, né? E também a gente acreditar na nossa formação.
né? Eu também tenho muitas colegas que fizeram faculdade que muitas vezes têm vergonha, e eu durante muito tempo não falava que eu era da faculdade federal, porque das poucas vezes que eu falava, as pessoas, é da federal, como se isso fosse ser muito diferente, não é? Eu tenho muito orgulho de ser da faculdade federal, e eu passei no concurso igual os meus colegas que fizeram EAD. Então, foi a partir do CDS que eu tive coragem de dizer, sim, eu sou de uma universidade federal, formada por uma federal, estou fazendo uma especialização numa universidade federal e eu não tenho que me diminuir por o que os outros vão pensar de mim. E essa foi uma coragem que o CDS deu para mim, e eu falo isso assim com muito orgulho. Assim. Também me deu muita autonomia didática, né? As profs foram conversando comigo, dando ideias, assim, me fazendo realmente perder o medo, né, do fazer diferente. A questão de tu trazer a ciência para a educação infantil, que foi o meu maior desafio até agora, porque realmente a segunda gestão não acreditava. Eles tinham um olhar muito assistencialista para as crianças, e foi uma briga que eu tive, mas no fim deu tudo certo, né? O olhar investigador do professor com seus alunos, né, as múltiplas possibilidades que nós podemos ter ali, por mais que tu tenha a folha, a areia, a água, dá para fazer ciência com isso, se tu mostrar isso para as crianças e fazerem ouvirem as crianças. E também a questão de trabalhar a afetividade, o despertar da curiosidade da criança como um ser político. A gente tem que entender que a criança é um ser político. Não é porque ela tem 1 ano, 2, que ela não fala, que ela não tem que ser respeitada, os seus momentos. Então, ali eu coloquei uma foto de uma proposta que a gente fez, né, da areia nos pneus, e uma foto que as profs gostam muito, que eu tava ali com eles, né, tentando, né, acalmar um pouco, daqui a pouco vem 3, 4 em cima de mim, e o que eu tive que fazer é deitar na rede para acalmar as crianças. Isso também faz parte do nosso processo de professor, principalmente na educação infantil, né, fazer entender os momentos daquelas crianças. Pode baixar um pouquinho? Obrigada. Então, os próximos passos, né, que era a parte das conclusões. Então, a partir de uma nova turma, esse ano eu não continuei no berçário, eu pedi uma turma dos maiores, porque eu queria ter outros tipos de explorações, né, uma turma que eu ainda não tinha entrado, então, atualmente eu estou professora do Maternal 2, que são crianças de 3 anos, então, saí de uma turma de uma criança de 1 ano para crianças de 3 anos. É uma diferença muito grande, eu estou muito feliz, assim, tudo é novo para mim, também tudo é novo para eles, né? E para mim, assim, eu acho que fez muito bem trocar essa faixa etária. Muitos profs na educação infantil ficam, né? Eles se sentem mais à vontade, sempre na mesma faixa etária. Eu queria mudar e para mim foi muito benéfico mudar. Então, a partir dessa nova turma, eu estou fazendo uma nova e a segunda com eles, né? Que é então o eixo foi ambiente, animal cultural, subtema repensando o lixo, e a ação investigativa é do lixo ao aprendizado, a composteira do maternal 2B como prática sustentável. Então, essa que eu estou desenvolvendo com eles a partir de uma curiosidade que eles tinham de como é que era o lixo da escola e para onde iam os restos de fruta que eles utilizavam na hora do refeitório. Então, os meus próximos passos também, eu quero ir para a etapa da pré-escola o ano que vem, né? Já estão maiores também, porque eu quero muito para a feira científica da minha cidade, só no pré-escola vai para a feira científica, eu já falei isso para minha diretora. Quem sabe um mestrado em ensino de ciências, isso eu conversei com a colega anterior, esqueci o nome dela, Simone Sandra, no encontro presencial que a gente teve aqui no Novo Hamburgo, depois que as professoras a gente ficou conversando, também muito me auxiliou, foi muito querida, queria dar um agradecimento para ela. Então, ali eu coloquei a foto das crianças no dia que a gente foi lá visitar o lixo, a divisão dos lixos, a separação do lixo na cozinha, e do caderno que eu uso, né, que ele é bem caderno de professor de educação infantil, cheio de frufru, de coraçãozinho de personagem, mas ele tem uma frase que eu gosto muito, que é: meu caderno guarda notas de um coração cheio de sonhos. E eu sou uma professora cheia de sonhos. Eu não sou aquela professora que reclama na sala dos professores, eu não sou aquela professora que reclama das famílias, dos alunos. Eu estou sempre de bom humor, porque eu acredito que o reclamar não vai fazer mudar o meu ser docente. Então, eu sou uma pessoa feliz onde eu estou realizada, quero outras coisas, quero também, mas eu tenho muitos sonhos ainda na educação, principalmente na educação infantil. E as referências ali, então, partindo então do PPP da escola, que é o documento, né, que rege a escola, e as outras referências, então, da questão do que foram utilizadas na construção do TCC e nas aulas do ensino para investigação. Acho que aí estourei o tempo. Ana e Carla, por favor, não me matem.
Mas é isso, assim, ó, muito obrigada, tá? E assim como eu sou muito feliz na docência, sou muito feliz no C10, eu vou ficar muito triste quando acabar. Sim, preciso dizer isso. Obrigada, Mayara, né? A gente sabe que foi um desafio, né? Nós conversamos também sobre a tua proposta e aonde tu exerce, né, a docência, e a Carla e a Ana abraçaram, né, com muito carinho, como elas são, né, com esse cuidado. Então, parabéns também. Acho que a gente Obrigada. pode agora abrir, né, só para as nossas falas, porque a gente diz não só perguntas, mas não deixa de ser uma roda de conversa aqui também, né, a apresentação do pôster, e para a gente avançar nas nossas escritas, né, de forma reflexiva. Então, alguém gostaria de... Ó, a Ana Laura já levantou a Para mão. Mariana. Parece que não consigo respirar. Parabéns, Maiara, parabéns, Sandra. E aí, Sandra, hoje pela manhã a gente fez uma sabatina com a Maiara, por isso que ela veio afiada. Pensa que ela estava afiada assim de manhã? Não, a gente falava, fala, ela falava errado, a gente ploft no dedo dela. Aí ela falava, não, eu vou mudar. Mas, Sandra, eu fiquei assim com uma dúvida vendo a sua apresentação, você fez toda aquela questão problema, né? E aí eu não entendi como que os alunos interagiram, quais foram as respostas deles sobre o plástico e o impacto ambiental e a questão das cheias que você citou, né? Eu não entendi essa liga. Não precisa ser para agora, tá, Sandra? Na verdade, quando eu estou falando, é só para você e a sua orientadora, a senhora Sena, fazerem o quê? Pensarem sobre isso, talvez colocar essa liga, sabe? Para a gente entender como que o C10, a Maiara, ela falou um monte de C10 agora, porque a gente cutucou ela de manhã. Cadê o C10? Tem BNCC, não tem C10? Então, é isso, você fazer essa liga, né? Agora, uma dúvida que eu tenho é, a pegada ecológica, ela não é feita para todos os públicos. Você fez a adaptação das questões? Fez? Está com o microfone fechado, Sandra. Desculpa. O início da tua pergunta, as respostas estão no relatório e no meu pré-TCC, tá? Quais foram as alternativas? Isso está nos relatórios dos jovens, né? Eles construíram material a partir das descobertas e dos questionamentos e do que eles refletiram sobre o assunto. Qual foi? Agora me deu um branco. A última pergunta, não. A adaptação das questões. A captação. Sim, por exemplo, tínhamos perguntas ali, avião, quantas vezes, né, não faz sentido, né? Então, essas perguntas aí, eu tirei essas perguntas, né, porque não faz sentido daquele contexto ali em que elas foram, quantos equipamentos, eu disse, pessoal, quantas televisões, muitos até tinham, mas então, eu disse assim, algumas coisas eu deixei o básico, né? Eu deixei minha geladeira, deixei televisão, deixei carro, né? Geralmente as pessoas têm um carrinho para andar, né? As famílias, os pais. Mas então tem perguntas ali que não condiz com o ambiente que eu estava inserido, porque realmente, como nós somos é uma OSC, eu não trabalho mais hoje, é uma OSC, então a gente tem um público, né, é feita uma seleção, é um público realmente em condições que precisa trabalhar, né, que os jovens já precisam, muitos ali estão na escola, não por causa da escola, eles estão na escola porque se eles não forem para a escola, eles não conseguem trabalhar, porque a gente faz feito toda essa comprovação com testados de frequência, então, eles vão na escola, eles conseguem se permanecer como jovem aprendiz, conseguem se manter, precisam comprovar essa frequência escolar. Então, essas modificações foram feitas. Tá, não sei se eu respondi. Obrigada, não, obrigada, Sandra. Obrigada.
Carla. Carla. Eu queria parabenizar a Sandra também, né? Porque quando a gente vê essa aí da pegada ecológica, né, no C10, a gente sempre tem essa preocupação, né? E isso que a Sandra acabou de colocar aqui é o exemplo daquilo que a gente quer muito ver que os nossos alunos no C10, né, que os professores do C10 façam, né? Que adaptem as AIs ao seu contexto da sua escola. Isso é muito mais importante. É quando esses processos de adaptações acontecem, é que, de fato, esse professor está sendo protagonista e desenvolvendo uma prática focada ali para a escola. Então, eu fico bem feliz quando a Sandra diz que faz essa adaptação. E nessa me chamou a atenção, e eu acho que isso é uma das coisas que é importante tu salientares, né, no teu TCC, né, na sequência da tua escrita, é que essa organização que tu deu aula, ela tem um contexto diferente. Então, agora, por exemplo, você contando, tem muitos alunos que estão ali, porque se não estiverem ali, eles perdem o direito de ser alunos aprendizes, né? Aprendizes, né? Não é aluno aprendiz que chama o trabalho como aprendiz. Jovem aprendiz, exato. Muitos têm lá na sua carteira de trabalho registrado como jovem aprendiz. E eles dependem disso, né? E aí eu queria te perguntar como foi propor para esse grupo, que é um grupo diferenciado, né, e que, como tu mesmo está dizendo, alguns estão ali meio que na obrigação, que é para cumprir aquilo, para poder ter o direito de se manter no mundo do trabalho, como foi a receptividade deles para uma proposta, né, de atividade investigativa, em que eles vão colocar a mão na massa, eles vão discutir. O que tu sentiu deles? Eles gostaram de fazer isso? Eles gostaram porque fugiu um pouco, né, da questão, assim, leis trabalhistas, rotinas administrativas, né, que eu tenho essa formação também, por esse motivo, eu atuei muitos anos como instrutora de jovem aprendiz. Então, eles gostaram, porque saíram daquele contexto que muitos acharam. A gente fala de assuntos administrativos, de setores das empresas, então ali a gente fugiu. Era como se fosse, tipo, eles estavam se sentindo bem, né, mais relaxados, era algo mais light, que eles não iriam ser cobrados na empresa, porque eles estavam aprendendo da parte teórica, mas era algo importante. Eles gostaram muito, porque eles sentiram exatamente assim. Sentiram eles gostaram de fazer, foi gostoso, e as contribuições, né, a conscientização que gerou, ficaram bem, nossa, aí a gente falava assim, não tem como, a gente vive com muito pouco e precisa de tantos planetas para viver, mais de um planeta para viver, e aí foi isso também, algo que foi bem, assim, teve uma jovem, ela assim, nossa, a gente não tem quase nada, e a gente precisa mais, que era uma situação bem, uma família simples, então isso me chamou a atenção, eu disse, porque realmente, mesmo com pouco, a gente consome muito, né, a gente absorve muitos desses recursos naturais que nós temos. Então, foi esse tipo, e eu busquei tirar algumas perguntas justamente para não constrangê-los, né? A questão do avião, quantos equipamentos, eu coloquei assim, tem TV, né? Não vou dizer quantas televisões tem, quantos aparelhos, porque se tem, vai dizer que tem um, né? Então, tem perguntas que eu achei que eles poderiam se sentir constrangidos em relação aos outros colegas, um tem, outro não tem. Então, e essa menina que disse, nossa, a gente não tem quase nada, e mesmo assim a gente gasta muito, a gente consome tanto. Isso foi uma reflexão, né, importante. E vocês chegaram a fazer alguma relação, no caso, como tu está voltada para o mundo do trabalho, se eles fizeram alguma comparação com o ambiente de trabalho, se ele também tem uma pegada muito maior do que a dele própria, né? A questão do copo descartável, né? A gente trabalhou que cada um tem o seu copinho, né?
ir no banheiro, né, puxar a descarga, né, uma vez, se a gente usar folha de papel, aquelas lá, pegar no máximo 2 folhinhas, e isso tudo são materiais que tem nas empresas, né, que eles utilizam, não é nem só pela questão financeira, né, de gasto, né, de economia, mas disso, que também no ambiente corporativo a gente trabalha isso, sim, se usa muito plástico. E aí tu vê que aí se presta, inclusive, para auxiliá-los, mesmo que fosse uma coisa diferente do contexto, né? Ela se Sim, a presta gente para conseguiu fazer a auxiliá-los nessa ligação. relação. Exato, a gente fez a ligação do mundo do trabalho. A gente viu questão de envio de mercadorias, as empresas. Daí assim, a gente embala os produtos e a gente bota mais tanto plástico em volta, sabe? Então, são coisas que lá dentro das empresas, eles estão vendo. A gente trabalhou, existe, não sei se todos conhecem, ESG. Eu já ouvi falar Fala da governança, do social e do meio ambiente, né? É uma certificação, tipo ISO 9001, aquele que nós tínhamos, né? Que é de conformidade, que ele era o 9000 e... Tinha do ambiente, que era ambiental, que era bem antigo. Hoje o que mais foca nisso é a ESG. Então, isso a gente trabalhou, então trouxe relação, né? Justamente pelos recursos, né? Naturais que nós precisamos cuidar. Então, eles fizeram essa ligação. Eles trouxeram os assuntos lá que a gente aprendeu, né? Para o ambiente corporativo e conseguiram aplicar como uso ali. Tanto é que eles fizeram pesquisa lá, a gente fez lá quanto tempo leva para se iterar nossa, ficaram chocados o tanto de tempo que cada coisa precisa, né, para assumir, né? Então, eles fizeram essa relação e aí a gente falou de festa de aniversário de criança. Daí eles começaram, a gente, quando faz aniversário, compra pratinho de plástico, compra colherinha, garfinho, tudo isso, balão, a gente falou muito de balão também, não tem relação com plástico, mas balão, uma coisa assim, EVA, e a gente trouxe outras coisas, né, outros materiais que não somente o plástico, então a gente falou muito sobre isso, assim, a gente viajou em todo o universo do que a gente pode tentar ver, usar outras alternativas, e até foi uma coisa que eu trouxe, né, no ambiente que eu trabalho, usava-se muito EVA, e EVA é uma coisa assim, o que tu vai fazer com EVA, né? Onde que ele vai, né? E balão também, né? Então a gente começou a usar outras alternativas. Vamos fazer uma decoração, não vamos usar balão nem EVA, né? Vamos procurar outra coisa. E aí, quando surgia, daí a gente procurava outras alternativas e eles lembravam lá da pegada ecológica. Então, uma coisa que ficou muito latente, assim, não só o período que ela foi aplicada, mas durante um bom tempo. Parabéns, Sandra. Parabéns para as duas, para a Sandra e para a Maiara, que eu não cheguei a parabenizar, mas foi muito boa a tua apresentação também. E fiquei muito feliz de ouvir vocês as duas assim por primeiro, né? Porque uma está mostrando a ciência no contexto da creche, a outra mostrando a ciência no contexto da empresa, e isso é o que a gente mais gosta, né? De fazer com que nós, professores, possamos mostrar que existe ciência em tudo, né? A gente não vive sem ciência. Eu queria só mencionar algo que eu esqueci, já acabei de não falando. Hoje eu estou, né, como professora de educação básica na cidade de Canoas. Eu tenho 2 quintos anos e já revisitei as AIs, vou aplicá-las sim, numa grande maioria. Estou trabalhando agora sistema digestório, a educação alimentar ali. Então, agora eu vou usar as AIs, né, de modo assim efetivo. E já separei algumas que eu já vou aplicar. Então, só para dizer que vai fazer mais sentido agora, né? E eu entrei, né, quando eu fiz a proposta, né, optei por ir para o 5º ano, porque eu gostaria de trabalhar justamente com projetos, me identifico muito com projeto, e a escola tinha uma certa resistência por parte de alguns professores de trabalhar com projetos, e eu acho que eu me dou muito bem com projeto. Essa questão de investigar, de ir atrás, de gerar relatórios, gerar anotações, a reflexão. Então, assim, eu já trouxe a proposta para as crianças e ficaram bem felizes. Só para dizer que hoje eu me encontro como professora de educação básica. Estou bem feliz, desde o ano passado, finalzinho do ano. Obrigada, né, Sandra, né, pelo teu trabalho, pelo pôster, né? E
com certeza ela tem muito ainda que escrever até o TCC final, com essa nova experiência, né, de atuação na educação básica. Então, obrigada. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Liliane? Eu queria só parabenizar também, né, a Maiara, a Sandra e as orientadoras, e parabéns por vocês se desafiarem nesse processo, né, e ver o quanto o C10 pode contribuir com a prática profissional de vocês. Então, ouvi-las, né, nesse relato, contando os detalhes da sala de aula, os detalhes do que vocês fizeram, eu acho que é muito satisfatório, né? Porque a gente pensa o C10, pensa cada disciplina, cada atividade, e ver vocês utilizando essa proposta do ensino investigativo, né, na prática de vocês, é muito bom, né? Então, esses detalhes, esse relato que vocês fazem, as dificuldades também, né? Porque eu estou no C10 desde o início do curso, então, todo esse processo que vocês passaram por todas as disciplinas, né, por momentos difíceis, enchente e tantos outros obstáculos, e vocês estarem hoje aqui, assim como todas as outras também que já apresentaram no primeiro bloco, os que ainda vão apresentar, eu acho que já é uma vitória, né, então, isso se dá no coletivo, com a ajuda dos tutores, né, dos professores, orientadores, que não desgrudam, né, não tiram as mãos de vocês, né, então acho que isso é super importante. Parabéns, meninas, então, pela apresentação de vocês e por essa narrativa, né, com todos esses detalhes que nos permitem conhecer um pouquinho mais da prática profissional de vocês. Obrigada. Então, agora nós passamos para Carla, pode ser? Eu compartilho aqui a apresentação da Carla. Gente, a minha internet também está oscilando, tá? Então, porque tem momentos que até eu deixo sem a câmera para não carregar muito. Vou só aumentar aqui. Tá bem. Não tá bem, eu também tenho aqui no celular, eu consigo também aumentar. Boa noite, então, eu sou a Carla. O meu trabalho, ele foi orientado pelo professor Fábio. O título tá, ainda eu não encaixei o título, não deu uma conexão com o título, então o título ainda estou em processo. Coloquei como título as vivências oportunizadas pelas atividades investigativas como ferramentas de reflexão dos sujeitos de aprendizagem. Aí, quando eu falo sujeitos, é a minha, né, reflexão e dos alunos também. Começando ali na sessão 1, como eu me constituí docente até a chegada ao curso, a minha primeira memória é justamente lá na infância com a minha tia. Minha tia era professora de artes, e ela me pedia ajuda para fazer as chamadas dos alunos, que ela fazia chamada a lápis e levava para casa, sabendo que a chamada é um documento que não pode sair da escola, mas naquela época saía, e eu ia ajudar ela fazendo as chamadas, passando a caneta, e aí eu ficava imaginando quem era o João, quem era a Laura, né, e via quem tinha muita falta, e eu gostava de fazer aquilo, e eu gostava do modo como a minha tia falava, dos livros que a minha tia tinha, de tudo, assim, o modo como ela conduzia a educação dos meus primos, né, fomentando bastante leitura, então aquilo tudo eu admirava muito. Ela trabalhava 60 horas, eu achava que ela era rica, né, na época eu achava que, nossa, minha tia é rica, professor. E aí, isso foi sempre acompanhando ela nos diferentes aulas que ela dava aula em CTG também, ela fazia de tudo. E
os professores de biologia marcaram muito, assim, a minha trajetória no ensino fundamental, no médio, e eu lembro de uma professora de biologia lá na antiga quinta série que dizia assim que o açúcar era um veneno, né? E aquilo me impactou muito. E eu não entendia bem por que era um veneno na quinta série, ela também não pegou muito, não foi a fundo, só que aquilo sempre me deu uma desacomodação, e aí eu fui construindo isso, durante daí na graduação eu entendi por que era, e hoje eu não consumo mais açúcar nos meus alimentos que eu preparo. Claro, tem o pão que eu consumo que tem açúcar, mas eu não uso mais açúcar de nenhum tipo para fazer os meus alimentos, né? E isso foi plantado com ela lá no início. Da mesma maneira, aqui eu não coloquei, mas no meu TCC ali eu trago, dos professores que me marcaram negativamente, né? Então, eu tive professores que me marcaram, me traumatizaram, que eu tinha muita dificuldade em matemática, eu tinha muita dificuldade de fazer divisão sem usar aqueles palitinhos e os risquinhos, e isso foi até muito tarde. Eu lembro de uma professora que me botou lá na frente da sala, porque eu era a única que estava com a prova, ela me botou lá na frente da sala, de frente para todos os outros, para eu acabar a prova, eu estava chorando, e ela continuando dando a aula dela, e eu lá fazendo a prova com os palitinhos, chorando. Então, e teve outros também, né? Esses professores me marcaram muito também, e por incrível que pareça, hoje eu agradeço por eu ter passado por isso, porque a professora que eu sou hoje também tem muito influência do que não fazer, né? Do cuidado como eu vou falar com o meu aluno, do cuidado como eu vou corrigir o meu aluno. Então, certa boa parte é por causa desses professores, assim, que me marcaram mais negativamente. Quando eu entrei no cursinho preparatório, daí é bem a época ali da adolescência, então eu acho que abre, assim, a tua visão sobre tudo, e principalmente os professores de história, daí tem a colega ali que fez história, eles têm muito esse poder, né, de inspirar para te promover desacomodar, uma nova maneira de pensar e de enxergar a sociedade, e aí ali, por causa dos meus professores de cursinho da história, geografia, eu acabei militando em partido político e aprendi muita coisa com isso. Hoje eu não faço mais parte, mas naquela época foi muito importante, assim, para a minha construção, sabe, enquanto sujeito e cidadã. Aí eu fiz graduação em Química na URGS, só que como eu precisava trabalhar e estudar, eu não conseguia encaixar os horários. E aí tinha professores que eram pesquisadores, na verdade, aí eles tinham que botar uma carga horária como professores, e aí eu tive um pequeno atrito com que ele deu uma prova ao meio-dia, e era para a prova acontecer às 11 horas, aí eu tinha que trabalhar meio-dia e meia, daí ele disse, tu vai ter que decidir, ou tu vai trabalhar, ou tu vai estudar na URGS, as duas coisas tu não vai conseguir fazer. Só que isso não era uma opção para mim. E aí eu me desmotivei. Só que, ao mesmo tempo, surgiu o curso de licenciatura em Ciências da Natureza no Instituto Federal de Porto Alegre, e aí eu pedi transferência, consegui, né, boa parte das cadeiras eu consegui aproveitar, e ali foi onde eu me senti acolhida, onde eu me senti ouvida, onde eu senti uma educação humanizada. Ali foi o meu chão, né? Então, agora... e aí, como que eu cheguei no C10, né? Eu agora não estou, né? Eu estava professora da EJA, e depois ali da pandemia, a gente mudou muito o público. Eu falo disso um pouco mais ali na sessão 2. E aí eu tive uma turma muito desafiadora, com muito adolescente. E aí teve um dia que eu cheguei em casa chorando, assim, eu disse para o meu marido, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais, né? Eu preciso... E aí eu vendo, aí a minha coordenadora mandou o e-mail do C10, né, que estava abertas as inscrições. E aí eu vou ter que fazer para eu poder achar de novo
aquilo que eu acreditava. E o curso parece que foi feito para isso, assim, né? Para resgatar aquilo que tu acreditava e as tuas vivências e as atividades que vocês propõem, justamente me trouxe, assim, de novo para aquilo que eu gosto de fazer, que eu acredito e que eu tinha perdido um pouco, né? O espaço que eu apliquei aí que eu apliquei foi da pegada ecológica, tá? Eu apliquei um pouco diferente, eu adaptei, e justamente porque eu não tinha trabalhado ainda nessa questão da pegada ecológica, eu já tinha ouvido falar, eu já tinha feito na internet ali um questionário também, mas eu nunca tinha utilizado com os alunos. E aí, a temática ambiental, eu acho que ela é super importante ser trabalhada por todas as disciplinas, né? Geralmente ela fica restrita às ciências ou à biologia, mas na verdade, por ser uma temática transversal, eu acho que tinha que ter um projeto nas escolas para trabalhar, é urgente isso, né? Então, eu peguei essa atividade porque eu achei que eu conseguia encaixar ali na EJA, e daí a turma com quem eu trabalhei equivale a totalidade 4, na época eles estavam na totalidade 4, que equivale ao 7º ano. É um semestre, né? A escola que eu trabalho é uma escola que eu trabalhava, porque agora o contexto mudou. Ela tem uma ótima estrutura, tem televisões em todas as salas, tem ar-condicionado em todas as salas, ventiladores, tem biblioteca, tem sala de informática, tem ateliê de arte, tem muito recurso. É uma escola assim que não perde nada para uma escola particular com todos os recursos que tem. E ela fica em Estância Velha, né? Eu sou de Porto Alegre, mas há 6 anos eu me mudei para Estância Velha, quando eu passei no concurso. E é uma escola que acolhe muito os seus alunos, tem o ensino diurno e o noturno. O noturno daí é para EJA, né, para jovens de 15 anos, e aí até a gente teve alunos já de 81. A turma que eu fiz atividade tinha entre 15 e 60 anos. Então, eu tinha 3 alunos de adolescentes e 6 alunos de 22 a 60 anos. E só que era uma turma tranquila, os adolescentes eram adolescentes tranquilos, assim, eles respeitavam os adultos, né? Eles interagiam bem. Dentre eles, tinha 3 alunas que elas estavam ainda em processo de alfabetização funcional, assim, para elas era muito difícil a escrita ainda, era muito difícil ler, era muito difícil interpretar. Então, para elas, a gente tinha que ter um olhar diferente dos demais, né? A questão de trabalhar com esse público da EJA é que eles têm muita insegurança em qualquer atividade que tu faça eles serem o protagonista. Então, eu percebo, assim, que quando eu fazia, antes do CDS, quando eu fazia atividade mais prática, assim, deles colocarem a mão na massa, criar hipótese, eles não gostavam, eles tinham resistência, porque eles gostam muito do quadro, eles gostam de escrever, de fazer pergunta, de responder as perguntas, de corrigir as perguntas, né? Eles gostam de te mostrar o caderno, eles gostam do bem tradicional, assim. Então, fazer eles desenvolverem uma atividade onde eles precisem dialogar mais, pensar mais, né, fazer mais por eles era bem difícil. E aí, durante muito tempo, eu tentei, e eu não via uma boa recepção da parte deles, assim. Eles gostavam mesmo do escrever, ter o caderno ali completinho, para eles era muito importante. E eles não gostavam de errar a resposta. Então, às vezes eu dizia, não, coloca o que tu acha que é. E eles, não, mas e se tiver errado, eu não tenho problema. Para eles era muito ruim errar. Eles não entendem o erro. E eu dizia, o erro é aprendizado. Se tu acertar uma resposta, se eu te fizer uma pergunta e tu acertar essa resposta, tu pode esquecer dela amanhã. Agora, se tu errar a resposta e a gente trabalhar junto para consertar, tu não vai mais esquecer.
mas eles tinham uma resistência. Ali na seção 3, que fala, deixa eu só ver aqui para eu abrir aqui, da atividade, aí se puder, prof, colocar um pouquinho mais para cima ali para o pessoal ver as fotinhos que eu usei para atividade de investigação. Só botar um pouquinho ali para, eu não sei se vocês estão vendo a da seção 3, porque eu não estou vendo aqui. Aí, tá. Então, assim, como é que eu fiz, né? Eu trabalhei com essa atividade da pegada ecológica, mas eu trabalhei ela um pouquinho diferente, justamente porque eles têm essa dificuldade de ir sozinhos. Então, eu peguei, no primeiro momento, eu fiz a pergunta assim, ó, como os alimentos que você comeu no almoço hoje chegaram até você? Justamente porque ali tem alunos que trabalharam no campo com os pais quando pequenos, né? Eu queria fazer essa volta para eles, porque eu acredito que para a gente se conscientizar sobre alguma coisa, primeiro a gente precisa se sensibilizar e criar conexão com isso, né? Então, principalmente nessa temática ambiental, eu acho que tu tem que tocar o aluno para o aluno poder começar a mobilizar coisas dentro dele e mudar algumas ações. Então, eu usei essa pergunta para ver se eles começavam a fazer a volta, né, disso. Lá na essência, quase uma visão interdependente, né, sistêmica dos alimentos e da vida. E nessa pergunta, eles só trouxeram a questão do supermercado. Então, como é que chegou para eles? Do supermercado. E aí, esse foi o primeiro texto. Eu pedi para eles escreverem um texto respondendo essas perguntas, e esse foi o primeiro texto. Eu fui, eles falaram do trajeto até o supermercado, o que eles fizeram no supermercado, o trajeto de volta e como que eles cozinharam. Daí eu comecei a instigar eles, e tá, mas como é que esse frango foi parar no supermercado? Como é que essa salada que tu fez foi parar no supermercado? Porque a ideia era fazer eles voltarem lá na semente, né? E de todo o processo que tem, e inclusive, né? Eu queria até que alguns fizessem relação dos outros animais fazendo essa dispersão da semente, mas eles não foram, né? Eu precisei conduzir, que era uma coisa que eu não queria fazer, né? Mas aí eu fui conduzindo e eles elaboraram outro texto. Daí, nesse outro texto, surgiram outras perguntas. Aí, eles fizeram esse segundo texto, a gente discutiu sobre esse segundo texto, né? Aí surgiram dúvidas de como o boi chegou no campo, surgiu dúvidas do o que é um alimento que é daqui, né? E que veio de fora. Surgiram outras questões que davam outras atividades investigativas. Surgiu também um aluno trouxe das carnes, né, do McDonald's. Aí ele disse, é verdade que é de laboratório as caras, né? Então, surgiram várias questões assim que davam outras atividades investigativas. A outra parte da atividade investigativa foi o próprio questionário, que daí eles responderam o questionário, com eles é bem mais lento, assim, né? Então, eles não conseguiam, aí eles queriam calcular os pontos. Algumas vezes eu precisei ajudar eles a interpretar a pergunta, porque eles não entendiam, alguns. O cálculo dos pontos, tinha alunas que não sabiam onde estava a calculadora no celular, né? Eles têm o celular, mas muitos deles não sabem usar, né, as ferramentas que tem no celular. Então, daí ela usou ali a calculadora do celular pela primeira vez, que é uma aluna que tem mais dificuldade. E aí, depois, de uma maneira geral, eles foram bem, né, na questão da pontuação ali, porque muitos plantam seus alimentos, tem a composteira, né, aqui se anda muito de bicicleta, então os mais velhos, eles têm esse costume de andar de bicicleta, então a gente discutiu, assim, essas questões, a gente comparou com a cidade grande, e ali nas ilustrações da seção 3,
eu passei as ilustrações que tinha no material da pegada ecológica para a gente discutir as ilustrações, porque eu achei que para eles ia ser mais fácil. Porém, como essas ilustrações elas são mais no estilo charge, eles não entenderam muito bem. Então, se eu tivesse levado imagens, fotos, de repente eles iriam conseguir relacionar melhor. Eu acho que, mas também, né, por outro lado, eles também precisam saber fazer essa leitura. Então, foi uma oportunidade ali da gente fazer a leitura desse tipo de ilustração. Então, ali naquela parte que fala da pegada ecológica, eles não entenderam que era um menino que estava no carrinho, eles acharam que era um cachorro, e que a mulher estava levando um celular. Eles não conseguiam ver, assim, apesar da TV ser grande e eles conseguirem visualizar, eles não conseguiram interpretar a imagem. As pegadas, eles não associaram com pegadas ali, nem com o globo. Aí eu fui conduzindo até chegar a isso, né? Eles tiveram, ali eu botei também as grafias, eles tiveram, na hora que eles fizeram o texto, eles tiveram dificuldade em escrever, eles têm ainda dificuldade com grafia de palavras, aí a gente colocou no quadro. Naquela outra foto ali que tem os sorvetes de diferentes tamanhos, e os sorvetes, eles são o planeta, né? Então tem o sorvete derretendo, e aí tem 2 que estão com sorvete e um lá sem nada. Eles associaram o tamanho do sorvete com o peso dos bonequinhos. Eles não viram que o sorvete era de planeta e que estava derretendo, nem associaram com a diferença de um ter muito e o outro não ter nada. Aí eu tive que ir conduzindo e conversando. Aí a última ali, eles conseguiram identificar, né, o desperdício de água para lavar o carro, e aí eles falavam que eles lavavam o carro com balde, né? E aí eles têm esse cuidado, né, em determinadas questões eles têm esse cuidado, assim, em relação ao consumo, e muitos explicaram porque eles têm, porque sempre foi assim, professora, a gente sempre teve a necessidade de economizar, né, então eles vêm de uma história ali, onde muitos não tiveram acesso à educação na idade correta, porque tiveram que trabalhar desde muito cedo, então muitos têm essa noção do não desperdício. Aí, voltando ali para... Agora, na sessão 4, que experiências vivenciadas no curso me afetaram, como me constituíram como docente, justamente assim, o que eu percebi, que todas as atividades que a gente faz ali de reflexão, e isso é uma coisa que eu sempre tive o cuidado, eu gosto de escrever, né? Eu tenho um diário. E aí, isso eu acho que fomenta muito para gente, para o nosso autoconhecimento, né? Só que quando eu fazia as atividades do C10 relacionadas assim, lembra quando que você se constituiu, né? Tudo isso trouxe muita coisa que, por causa do dia a dia e das outras demandas, né, principalmente das demandas burocráticas que a gente tem, vai se perdendo essa... Não que eu não tivesse ainda paixão por, né, estar em sala, mas estava tudo meio nublado, né, e depois que eu peguei uma turma bem desafiadora, que a gente, depois da pandemia, a gente diminuiu muito o número de alunos, e aí os alunos que a gente tinha, a maioria eram jovens trabalhadores, e aí depois da pandemia vieram os jovens das outras escolas que não estavam trabalhando, mas estavam com distorção idade série, e geralmente eram os jovens que bagunçavam. Então, numa sala que geralmente no ensino regular tu tem 3 jovens ali que bagunçam, que destoam na turma, a gente tinha uma sala com 15, onde 10 que vieram de diferentes escolas estavam ali para tumultuar, eles não queriam estar ali, eles estavam ali porque eles tinham que estar ali por causa do conselho tutelar, né? E trabalhar isso foi bem difícil. A gente conseguiu com eles, né? Essa turma já está formada, mas foi bem complicado, assim, a gente teve que, inclusive, em alguns momentos, pedir ajuda da Guarda Municipal. Então, foi uma turma que desafiou muito
né, a todos os professores, só que eu usei esse obstáculo, assim, como gancho para começar, né, o C10 novamente, né, começar os estudos novamente. E essas atividades reflexivas foram bem importantes para mim. Teve uma apresentação, eu não lembro qual colega falou, que ela dizia assim, ó, eu achava que eu estava fazendo atividade investigativa, mas na verdade era pergunta norteadora. Eu também achava que eu fazia, mas era pergunta norteadora. Então, e também, assim, eu sempre me cobrei muito, porque ciências é uma disciplina, né, que a tecnologia e as teorias, elas estão sempre se atualizando, então eu me cobrava muito para estar sempre atualizada e saber tudo. Só que é impossível isso, né? Eu falo que a gente é mãe, que a gente não é só professora, então para mim era muito desgastante eu ter que estar sempre atualizada por tudo. Se viesse uma pergunta, eu tinha que saber responder, e o C10 me libertou disso nesse sentido, porque agora eu coloco de novo a pergunta e vamos descobrir juntos e vamos, né, fazer juntos. Então, ficou mais leve para mim. E as conclusões. Está fechado o teu microfone, Carla. Fechou. Fechou o microfone. Perdão. Agora, ali nas conclusões, né? Eu vou alterar depois um pouquinho, porque eu não estou agora mais na EJA, por uma dinâmica familiar, eu não pude mais continuar no noturno e eu fui para o diurno. Então, eu estou com os 6º e 7º anos, né? Eu tenho 7 turmas e eu comecei a usar com eles atividade investigativa e eu estou muito feliz, porque eles colocam, eles gostam. É uma aula que, assim, eu saio acabada, saio esgotada, mas eu saio feliz, porque eu vejo eles se envolverem, eu vejo eles gostam, né? Eles participam, é o que eles querem, né? É difícil para eles ficarem sentados, é difícil para a gente ficar sentado 4 horas, imagina, né? Para eles ali cheio de energia. Então, eu tenho trabalhado com eles em blocos de atividades investigativas, daí eu dou um bloco de atividade, dou uma pausinha para eles, dou outro bloco, e está indo muito bem. E eu espero, né, eu também ali como uma colega, eu também vou ficar triste quando acabar o C10, porque para mim foi muito revigorante, mas pelo menos eu tenho o material e sempre que eu sentir saudade eu vou lá resgatar isso, e também eu acho que os professores, né, vocês são muito acolhedores, assim, e eu vou mandar e-mail quando eu precisar de ajuda. E ali estão minhas referências, eu tenho mais algumas referências para colocar, mas por enquanto é isso. Obrigada. Obrigada, Carla. Acho que eu falei demais. A gente não marcou assim o tempo, mas está no tempo, né? Então, é muito bom a gente ver esse retorno de vocês e essa vontade também de aplicar essas AIs nas outras turmas, né, que vocês estão na docência, né, no caso que vocês estão nesse momento. E esses registros precisam também estar no TCC final, né? Toda essa mudança, quanta transformação e quantos olhares tu nos trouxesse aqui. Né? E com certeza nós estamos sempre, mesmo que depois que termine o curso, que a gente sente falta, né? Mas tu tem contato de todas nós, né? Se quiser conversar com alguém específico, quem sabe até fazer um curso aqui na FURG depois do mestrado, né? Então, na aula passada, as meninas relataram, né, que depois entraram aqui no mestrado e já estão no doutorado. Então, a gente fica muito feliz com todo esse movimento de vocês. Agora, nós vamos ter a Thaís, né, e depois a gente faz as conversas e as considerações. Vem, Thaís.
Tudo bem. Não, a Thaís ali quer compartilhar. Thaís, teve alguma alteração no teu? Teve, mas eu não fiz. Ah, tá, não, sim, mas é a versão que tu vais apresentar aqui está lá no AVA, né? Ah, sim, acho que sim. Tá, Faz tá bem. muito tempo que eu postei, já nem lembro mais Tá. exatamente como tá. Tá bom assim, Thaís? Sim. Então, boa noite a todos, boa noite, colegas. Bom, acho que o meu também é um pouco diferente do da maioria, né? O meu não tem imagens. Eu comecei escrevendo sobre a minha jornada, construindo a minha jornada docente, porque eu sou formada em educação física desde 2017 e administração. Então, a ciência é um campo bem novo, né? Porque eu sou uma pessoa muito curiosa e eu gosto muito de ir melhorando, assim, profissionalmente. Então, com o tempo, eu fui me arriscando, né? Fazendo coisas diferentes e apareceu o curso C10 e eu achei, assim, extraordinário, porque eu acho que a gente não pode se estagnar, não pode ficar sempre na mesmice. A gente tem que se desafiar sempre. Então, eu comecei o curso, né? Sendo uma totalmente diferente da minha formação inicial, que é a educação física. E eu busquei na ajuda na escola que eu trabalhava. No momento, não estou mais nessa escola, não estou mais atuando como docente, né? No momento, eu estou na administrativa. Então, também não estou mais em sala de aula, o que vai me dificultar um pouco a questão talvez, da escrita do meu TCC, porque agora a minha realidade é outra, né? Não estou mais em escola. E aí eu resolvi, então, né, fazer algo na pegada ali do relógio biológico, das plantas medicinais. E aí, conversando com uma outra colega, né, que é professora de ciências também, ela começou a me dar algumas ideias, e ela disse, quem sabe a gente usa mais, porque já aqui na seção 2, a escola que eu trabalhava era uma escola particular, né, uma escola franciscana, da Rede Scalifra, Colégio Aparecida, aqui da minha cidade, de Canguçu, que fica pertinho de Pelotas. E é uma escola que tem uma estrutura muito boa, é a única escola particular que tem na cidade, é uma escola com bastante recurso, uma escola grande, com um pátio amplo, assim, tem um jardim, então é um local que dá para fazer, no caso, uma plantação, dá para fazer uma horta, dá para fazer nessa parte mais, assim, ecológica, né? Dá para usar bem mesmo a prática, não só a teoria. Então, ela me deu essa ideia e a gente começou nessa construção de trabalhar com as plantas medicinais, com o uso do relógio biológico, né? Aí já foi uma parceria também que a gente pôde fazer com história, geografia, que já usa a parte mais asiática, né? Já entra mais no povo asiático, que tem uma cultura maior de usar as plantas medicinais. Porque eu não sei na região de vocês, mas aqui na minha, que é uma região que é mais da cultura alemã, a gente usa muito chás ainda, né? A função da parte medicinal é muito usada ainda. Então, era essa cultura, era essa proposta que a gente queria trazer, que eu queria trazer para os alunos, né? Junto com as raízes já do C10, que eu achei muito interessante, assim, as propostas ali, a parte investigativa. Então, a gente propôs, né, eu e a outra professora, fazermos essa horta, né, com plantas medicinais. Só que no meio disso tudo, veio também a parte ali das enchentes. Aqui na nossa cidade a gente não foi atingido, mas a nossa cidade vizinha, as nossas cidades vizinhas aqui foram, que a nossa cidade é mais alta, não tem rios, nem lagos, nem lagoas assim na volta, igual
São Lourenço, Pelotas ali, que é a Lagoa dos Patos, não fomos atingidos, mas a nossa região toda foi, né, cidades em torno, porque nós moramos a 40 quilômetros de Pelotas, é pertinho. Então, assim, muitos alunos tinham irmãos que estudavam em Pelotas, porque aqui também tem uma cultura na nossa cidade que a maioria dos alunos vai estudar em Pelotas, né? Não estudam aqui, fazem só até o ensino médio aqui no máximo, e vão fazer em outra cidade o curso superior ou o ensino médio. Então, assim, tinha muitos familiares de alunos lá. E também choveu muito, né? O clima não estava ajudando. Então, a nossa horta de planta medicinal foi por água abaixo, literalmente. Aí eu pensei assim, o que nós vamos fazer agora? Porque o projeto estava todo construído, estava todo pronto, e agora o clima não ajudou. Aí fizemos, né, uma produção textual, trabalhando nessa parte de poluição, de desmatamento, como que isso surgiu no nosso redor, né? Porque essas enchentes não veio do nada, né? Ela tem um porquê. Então, a gente começou a trabalhar essa parte neles, eles pesquisar, investigação, né, eles colocar a opinião deles sobre isso, porque hoje, com o uso da tecnologia, os alunos, eles estão muito estagnados, né, livros físicos pouquíssimos, assim, que a gente vê eles usando na escola, a biblioteca da escola quase nem é frequentada, né, coisa que quando eu era aluna, era uma coisa muito comum a gente pesquisar na biblioteca, hoje em dia não tem mais. Então, assim, eu comecei a instigar eles a perguntar para a família, para os familiares, a perguntar para os pais, para os avós, sobre os usos das plantas medicinais, né, se algum já tinha feito em casa, se já tinha tomado algum chá, alguma coisa, né, sobre também o uso de plantas medicinais para medicação, para fazer pomadas, ungüentos, toda essa parte que a gente pode aproveitar a natureza de uma forma mais saudável. Aí eu pedi para eles fazerem essa entrevista com os familiares e também depois eles apresentarem, né, e trouxe propostas para eles. Como essa nossa escola, né, tinha uma estrutura muito boa, muito grande, tem um laboratório de ciências com microscópios, né, teve um desses dias, assim, que tinha muita chuva, eu peguei algumas plantas, né, assim, que eu tinha em casa, assim, e levei para eles dar uma analisada nas plantas, dar uma analisada no microscópio, né, ver direitinho ali o que eles enxergavam daquela planta, a anatomia da planta, e fomos trabalhando, assim, o meu projeto em si, que era a horta, né, medicinal ali, das plantas medicinais, e trabalhar a função toda do relógio biológico, eu não consegui efetuar em questão do clima, né, e aí depois foi passando, a gente tem um cronograma para seguir, né, ainda mais escola particular, que é bem diferente de escola pública, né, a gente tem uma rigidez maior em questão de seguir o PPP, então não consegui concluir com êxito, mas acredito que os alunos conseguiram, né, conseguir abrir um leque diferente para eles nessa questão, né, da ecologia, na questão de plantas, na questão de usar um pouco mais da natureza, os recursos, e também cuidar um pouco mais da natureza, né. Aí na seção 3, pode baixar para mim, por favor. Daí eu já estava até falando dessa parte já. Aí eu trabalhei na ênfase, né, dessas duas AIs, do eixo ambiente e do eixo do universo, né, que seria a parte do relógio biológico e das plantas medicinais, e também a parte dos relógios do sol, relógio de areia, relógio da água, né, porque o mundo todo, né, desde que a gente entende que o mundo é mundo, antes não usavam, né, o sol, a água, tudo como instrumentos de relógio, de tempo, e hoje em dia, né, tudo é muito tecnológico, então, assim, talvez eles nem saibam isso, né, porque eu trabalhei em uma turma de 7º ano, então, é uma galerinha ali de 12, 13 anos, né, totalmente no uso do celular, até na nossa escola não tinha, né, a gente era bem rígido a função do celular, tanto que eu nem tenho imagens, porque, tipo, tanto os alunos como nós também tinham um certo
uma restrição do uso, então eu não tenho registros, né? Talvez até foi uma falha minha não ter pegado no intervalo, alguma coisa assim, ter registrado, mas eles têm esse uso muito em casa, né? Ver que eles andam com o celular mesmo não podendo, então eu tentei buscar, né, algo mais assim, que fosse, que trouxesse um pouco mais de experiência, de vivência prática neles, não só a parte teórica, não só a parte ali, vou fazer uma pesquisa online. Tudo bem, pode pesquisar online, mas eu quero que tu me traga a parte física, a parte prática também, né? Me traz algo sobre, me traz uma planta medicinal, me traz uma pesquisa concreta disso, tu já viu, tu já tomou um chá, né? A gente também propôs um dia eles degustarem alguns chás, né? Nessa questão a gente preparou lá na cantina da escola e deixamos à vontade, né? Para eles provarem, quem quisesse tomar, por exemplo, um chazinho de camomila, um chazinho de erva doce, assim, né? Tudo para eles entenderem o que seria e de onde vinha a planta e tudo que engloba aquela planta. Alguns tomaram, outros não, outros nem se interessaram, né? No início foi bem difícil, assim, eles quererem participar, porque não era um assunto que era interessante para eles, não era algo cotidiano, então foi difícil a primeira introdução. Mas com o passar do tempo, e depois que eles fizeram essa pesquisa com os pais e com os familiares em casa, e acho que o pessoal em casa ajudou, né, falou sobre isso, melhorou bastante a questão do interesse deles. Aí, a partir daí, eu consegui trabalhar um pouco melhor, né, um pouco que eu consegui trabalhar, porque a minha ideia era trabalhar a maioria do trimestre, né, desse assunto, mas não consegui, infelizmente. E depois não pude retomar esse projeto. Mas quem sabe numa turma futura, numa escola futura, eu não siga com esse projeto, né? Porque eu acho bem interessante, assim, a gente buscar opções mais saudáveis para a nossa vida. Na questão na seção 4, eu coloquei ali sobre o que mais me chamou a atenção foi as possibilidades que as AIs têm, né? Porque eu nunca tinha trabalhado desta forma, assim, com esses eixos, com essas AIs, né? Eu achei, assim, que abriu um leque muito grande de possibilidades, né? Me abriu também como professora, assim, eu consegui ver diferente a forma docente, né? Porque educação física com ciências são totalmente diferentes. A aula que eu normalmente dou é prática, né? Eu trabalho a prática, eu passo a teoria para eles, né? Falo as regras, tudo, e depois a gente vai para a prática. Já a parte da ciência, a gente tem a introdução teórica e depois ir para a prática. Mas também com a parte das AIs, eu descobri que dá para fazer as duas coisas junto, né? Dá para usar a prática com a teoria e também dá para abrir um leque de possibilidades, dá para usar muitas coisas, agregar muitas coisas ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, né? Estava escutando as colegas ali sobre a função da sustentabilidade, achei interessantíssimo da outra colega que trabalhou com educação infantil, nós também lá temos a parte da educação infantil, e sabe que para eles tudo é uma descoberta, né? Para eles tudo é novo e é totalmente diferente a percepção de uma criança, de um adolescente, né, e de um adulto sobre as coisas. Então, assim, foi bem legal. Parabéns para as colegas, achei muito interessante o trabalho delas. E na parte sobre o meu TCC, a professora Isabel agora vai começar a me ajudar, porque eu estou bem perdida, né? Eu estou bem, assim, ela vai me ajudar agora a me dar um norte, para me escrever um pouco melhor, para mim articular um pouco melhor as minhas respostas, porque eu estava meio perdida, sinceramente, assim, eu estava meio perdida no que escrever, né? Aí eu meio que entendia mais ou menos, né? E escrevia o que eu tinha entendido. Então, não tá um trabalho, assim, excelente, mas eu estou construindo ele aos pouquinhos. Então, a minha conclusão é essa, que a UC10 me abriu, assim, uma porta muito bonita, né? Da curiosidade, da pesquisa, do conhecimento, tanto como eu, como professora, como conhecer melhor o meu aluno, conhecer melhor né, as possibilidades, porque às vezes a gente se fecha, né, numa bolha, está mais acostumada a um assunto que a gente domina,
e a gente se acostuma muito com aquilo. Então, o C10 me trouxe, assim, uma clareza de que a gente pode sempre se desafiar e que eu pretendo futuramente ser uma professora muito melhor, assim. E seria isso. Obrigada. Obrigada, Thais, né? E é sempre esse desafio. Agora a Isabel vai estar te acompanhando assim, mais próximo, né? A Sabrina tinha o bônus também, não sei se a Sabrina quer fazer algum comentário. Mas parabéns para as meninas, né? A Carla e a Thais, que fizeram a sua apresentação do pôster. E como a gente sempre coloca, né? Este é o momento para a gente dialogar sobre as possibilidades de escrita, sempre tomando como base essa escrita reflexiva. E a partir até da apresentação dos colegas, a gente vê outros elementos que podem estar nessa escrita do nosso TCC. Bem, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Todos em silêncio? Também queria deixar, né, aqui os parabéns para as meninas, né, e dizer que o trabalho de vocês tá muito bom, é muito rico, né, nos detalhes que vocês relataram, e tudo é um processo, né, então vocês têm aí mais um tempo até o final do curso, né, para aperfeiçoar aquilo que vocês desejam, né, juntamente com os orientadores de vocês, e sempre, né, nos colocando à disposição para ajudar. Então, a disciplina de TCC3 está aí, né, também para vocês aprimorarem, fazer esses ajustes. Então, aproveitem esse momento do curso, não desanimem, né, porque em maio a gente quer ver aí todos os TCCs, as defesas, né, então, desejo sucesso e parabenizar mais uma vez vocês. Denise, eu só queria complementar ali, parabenizar as meninas, né, que eu acompanho elas um pouco e dizer, né, aquilo ali, reforçar o que a Thaís falou, né, como a gente viu aqui, tanto delas quanto das outras meninas que apresentaram antes, a gente vê que a gente tem professores de diferentes áreas, né, então, o quanto é desafiador para elas, né, estar tentando aplicar isso, né, no seu fazer docente, né. E aí acho que é isso que a Thaís falou, né? Agora, como a orientadora, vai direcionar, né, um pouquinho como ela pode, porque com certeza tudo já está dentro dela, né? Só que às vezes a gente vai escrever, né, Thaís? E aí não sabe muito por onde começar, não sabe como complementar, e com certeza agora a Isabel vai te auxiliar para te somente complementar a tua escrita que tu já tem feito, né? A Thaís é uma das, ela sempre tenta postar no prazo, né, Thaís? Está sempre certinho com as atividades ali. E só falta isso agora para tanto a Thaís quanto a Carla para aperfeiçoar aí no trabalho final. E contem comigo, contem com a Isabel e com todos os professores. Parabéns, meninas. Fábio? Acho que Fábio e Isabel depois, né? Querem fazer a sua contribuição? Oi, gente, boa noite. Me escutam? Sim. Tá, eu tive um probleminha no computador, então eu vou pelo celular aqui. Complementando o que já foi falado, né? Cada um tem o seu tempo de escrita, né? Alguns têm um pouquinho mais de facilidade, outros demoram um pouquinho. E é bom que cada um se conheça, né? Tenha esse conhecimento sobre si para saber o quanto tempo é necessário para poder fazer uma escrita e colocar dentro dessa escrita aquilo que cada um deseja colocar, nas informações que deseja colocar. Eu tenho acompanhado a Carla. No início, a nossa comunicação foi um pouco desencontrada, mas a gente acha que conseguiu manter agora um fluxo de conversa. E já na primeira escrita que eu peguei dela, eu já percebi que ela consegue ter uma fluidez no pensamento, uma escrita
muito boa. O que faltam é alguns detalhes, alguns ajustes, e principalmente colocar essa questão dessa modificação que ela está tendo no trabalho dela, né, que foi a troca de turma, e como está sendo essa experiência da aplicação dessa IA nessa nova turma, né, dessa atividade investigativa, na verdade, né, dessa AI, não IA, dessa AI, dessa atividade nessa nova turma. E para todos, né, que tentem se conhecer, saber, né, de como cada um de vocês funcionam na parte da escrita, para poder ter uma certa organização de tempo, de quanto tempo precisa para fazer aquela escrita na qual vocês desejam. Mas, da minha parte, eu desejo, deixo aqui um parabéns para todos que apresentaram até aqui, estão todos muito bons. E no que tange sobre a Carla, ela está com uma escrita muito bem encaminhada, digamos assim. Tá? Era isso. Obrigado. Obrigada, Fábio. Carla? Eu? Não, Isabel. Eu olhei para ela, vi a Carla, Isabel. Não, eu queria parabenizar, né, as meninas que apresentaram até agora, e é muito bom, assim, ver em todas, né, desde da outra rodada que já teve, antes do nosso intervalo, e nas de hoje, assim, que a gente vê que existe esse entusiasmo, né, é muito bacana de ver isso, assim, nas falas de vocês, nas apresentações de vocês, é muito bacana. São áreas, as atuações são muito diversas, né, nesse curso, e aí a gente consegue ver, assim, que às vezes até quem não é bem de uma área mais de pedagogia, né, quem é, assim, aquele, eu não sei se vocês me entendem, mas existem áreas, né, da docência em que a gente tem uma proximidade maior com a escrita, com a leitura de pensadores, né, e outras são áreas que fogem um pouco dessa escrita mais que a gente pede agora, né, no TCC. Então a gente entende a dificuldade que às vezes se tem de fazer essa escrita, né? Mas todas, assim, todas estão de parabéns, é muito bacana de ver esse entusiasmo de vocês buscando. A gente vê tantos colegas, né, que foram ao longo do curso desistindo, encontrando dificuldades e desistindo, e é muito bom chegar aqui nesse momento e ver, assim, o entusiasmo, né, dos que ficaram, dos remanescentes, que estão conseguindo manter em dia o curso, é muito, muito bacana. Thaís, assim, a gente já começou, né, uma conversa, já estou tentando fazer, assim, porque, claro, né, pegar um TCC em andamento também não é assim, não te acompanhei desde o início, mas eu espero conseguir te ajudar, tá? Tô bem animada, assim, para te ajudar, mas vamos dar um gás, né? Porque tá quase aí, né? Então, a gente vai precisar se aproximar mais, um pouquinho, tá? E é isso. Muito obrigada a todos. Obrigada, Isabel. O Igor também, né, fez ali uma escrita, né, dando parabéns a todas, né, em especial ali a Sandra e a Maiara, porque ele é o tutor das meninas, e também se coloca sempre à disposição, né, e todos nós, né, então, tanto professora como os tutores, nós, né, estamos sempre à disposição, porque ninguém está sozinho. E o que acontece, né? Claro, agora é um momento também que nós retomamos o curso, mas alguns de nós estão em férias, né? Em função do cronograma do presencial.
Então, a gente está conciliando, assim, os horários com as reuniões que nós estamos tendo com vocês, né? Eu vejo a Luísa aqui, a Daiane, outras meninas que irão apresentar o pôster, a gente só está esperando a finalização para seguir. O importante é isso, todos nós estamos juntos e vamos concluir com sucesso. Então, parabéns a todas que apresentaram hoje. É isso? Bem, então, pessoal, boa noite, né? Um bom descanso. Obrigada pela presença de todos e todas. Tchau. Parabéns para todos. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.